Bomba urgente direto de Brasília. E hoje eu vou contar uma história que pode colocar em xeque todo o discurso moral do Flávio Bolsonaro. Sabe aquele político que vive dizendo que o Brasil está cheio de corruptos? É ele. E que aponta o dedo para todo mundo. Pois é. Agora ele precisa explicar uma relação que ficou muito mais difícil de justificar. Gente, eu trago realmente uma bomba. Se prepara. Até pouco tempo atrás, o Brasil conhecia apenas uma reunião entre o Flávio Bolsonaro e o banqueiro, ex-banqueiro Daniel Borcaro. Agora, gente, surge a informação de que existiu uma segunda reunião. E quando você junta todas as peças desse quebra-cabeça, a história fica muito mais interessante. Na verdade, interessantíssima. Mas calma, calma porque a bomba ainda nem começou. Gente, presta muita atenção. O jornalista Lauro Jardim revelou que Flávio Bolsonaro teve pelo menos duas reuniões com o ex-banqueiro Daniel Burcaro. Não uma, mas duas. E isso muda completamente o contexto dessa relação. Segundo a reportagem, uma dessas reuniões aconteceu ainda no primeiro semestre de 2025. E a outra reunião aconteceu meses depois. E aí, gente, tem uma pergunta inevitável. Por que durante tanto tempo só se falava em um encontro? O que fez essa segunda reunião aparecer apenas agora, do nada? E agora vem a parte mais importante dessa história. Daniel Borcaro não é um empresário qualquer. Hoje, ele está no centro de um dos maiores escândalos financeiros do mundo. Do mundo, não é só do Brasil. Seu nome aparece em investigações que envolvem um rombo bilionário e operações que atingem, inclusive, recursos relacionados ao INSS. Aquela confusão toda. E é justamente por isso que essas reuniões ganharam tanta repercussão. Porque ninguém liga quando um senador encontra um empresário qualquer. Na verdade, é quase que comum encontrarem empresários, né? Mas quando esse empresário passa a ser investigado, a história muda completamente. E aqui aparece aquilo que mais chama a atenção. Flávio Bolsonaro construiu boa parte da sua carreira criticando político por suas relações. Olha a hipocrisia, gente. Quantas vezes nós vimos discursos dizendo que alguém precisava explicar encontros? Quantas vezes? Quantas vezes nós vimos condenações políticas antes mesmo de existir uma sentença? E agora a situação inverte. E é ele quem precisa explicar. Porque quem cobra transparência também deve ser transparente. Quem exige coerência dos outros precisa aceitar que a mesma régua seja usada para si, não é verdade? E aqui é importante registrar a versão dele, a versão do senador Flávio Bolsonaro, que afirma que as reuniões trataram do financiamento do filme Dark Horse, uma produção sobre o pai dele, Jair Bolsonaro, para limpar a imagem do pai. Até este momento, não há condenação contra Flávio Bolsonaro relacionada a esses encontros. Inclusive, André Mendonça não fez absolutamente nada em relação a isso. Isso precisa ser dito. Mas também precisa ser dito que a existência de uma segunda reunião levanta novas perguntas e amplia o interesse público sobre essa relação. Uma relação de irmandade de um banqueiro corrupto e um senador da República. E é exatamente aqui que está o centro dessa discussão. O problema não é apenas a reunião. O problema é o discurso. Porque durante anos, parte da direita repetiu que qualquer aproximação com empresários investigados já era suficiente para levantar suspeitas sobre adversários. Inclusive, até hoje, eles fazem isso. Só que agora a situação mudou. E eu faço a mesma pergunta que eles fizeram tantas vezes. A população não tem o direito de saber toda a verdade? É uma pergunta. Não tem o direito de cobrar explicações? Não tem o direito de exigir uma transparência? Afinal de contas, se trata de um senador que é pago com dinheiro público. E existe uma frase muito conhecida: quem vive apontando o dedo precisa estar preparado para que apontem para ele também. E aqui nós estamos apontando o dedo para este senador. Eu não estou aqui condenando ele. Quem condena é a justiça. Mas também não vou fingir que essa revelação não existe. E é uma revelação bombástica. Porque quando surge uma nova informação envolvendo um senador da República e o banqueiro investigado e preso,
Isso interessa ao Brasil inteiro. Por quê? Porque todos nós estamos envolvidos. E se Flávio Bolsonaro sempre cobrou explicações dos outros, agora chegou a vez dele prestar as suas. Só que ele não fala nada. Ele abre a boca para repetir. Recentemente, ele fez um vídeo acusando o senador Jacques Wagner, simplesmente por conta de uma investigação da Polícia Federal, autorizada, é claro, por André Mendonça, terrivelmente evangélico. Mas quando se trata do Flávio Bolsonaro, nada acontece. Nada. Você não vê investigação, busca e apreensão, nada. E se trata do senador se encontrando com um banqueiro corrupto, de um senador pedindo dinheiro para um banqueiro. Segundo ele, para bancar um filme. Segundo ele, o banqueiro não emprestou dinheiro. O banqueiro investiu dinheiro. Mas eu já disse aqui que o filme Dark Horse não daria o lucro suficiente para Daniel Vorcaro retirar o valor que ele botou no filme e o lucro. Não daria. Eu já disse aqui que o filme, por exemplo, do O Agente Secreto, que foi um filme que concorreu ao Oscar, não conseguiu arrecadar mais de 90 milhões. Como que Dark Horse vai arrecadar mais que isso, gente? Para poder devolver para o Daniel Vorcaro? Então se trata de algo que eles não conseguem explicar. E sabe o que acontece? A hipocrisia é tão grande que você não vê deputados falando. Deputados que deveriam proteger, defender, lutar pelo povo. Só que não. Eles lutam pela panela. E eu confesso para vocês, já estou ficando de saco cheio de panelas políticas, defendendo grupinhos. Se corrompeu, tem que pagar. Cometeu crime, tem que pagar. Não importa qual é o partido, não importa se é o candidato, se é o político de estimação, precisa pagar. E agora, segunda vez, eu vou fazer um teste aqui. Vá nos stories, vá nos canais dos deputados Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, aquele coroa do bigode. Sabe quem é do bigode? Então, do bigode. Vá lá, procura para ver se algum deles estão falando desse segundo encontro do Flávio Bolsonaro. Eu acho que não, mas eu vou lá ver. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva, deixa o teu like, comentário, porque o comentário é muito importante, gente. Nós precisamos saber o que passa na cabeça de vocês.